Vamos estudar o livro O Evangelho com Bezerra de Menezes. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Vamos estudar capítulo 10, Mundos de Expiações e de Provas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 13 a 15, assim está escrito: Que vos direi de mundos de expiações que já não saibais, pois basta considereis a terra em que habitais? Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir desse modo, são exóticos na terra. Já viveram em outros mundos, dos quais foram escolhidos em consequência da sua obstinação no mal e por se constituírem em causa de perturbação para os bons. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como caráter comum o fato de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então veja que nós estamos no mundo de expiações e provas. Estamos caminhando para uma fase de transição denominada mundos regeneradores. Esse mundo de expiações e de provas constitui a fase seguinte ao mundo primitivo. No mundo primitivo, onde não havia essa situação de efeito da causa, tínhamos apenas a causa, onde toda causa estava sendo constituída e gravada na alma dos respectivos habitantes ou dos seus respectivos produtores. Porque na época primitiva, os seres humanos estavam apenas constituindo a causa e gravando na causa. Depois, essa fase, passando para expiações e provas, passou-se a constituir um mundo de manifestação concreta dos pensamentos ou do que o Senhor Jesus nos afirmou, segundo as obras de cada um. Por isso que o mundo de expiações e provas, que na realidade estamos vivenciando ainda, é um mundo difícil, cruel, cheio de dores e sofrimentos, onde a caminhada para o aperfeiçoamento é feita de forma bastante difícil, bastante cheia de dores, de sofrimentos, de doenças, de calamidades, de todas as coisas, inclusive pandemias que estamos no momento passando. Os espíritos que habitam a Terra, mundo de provas e expiações, embora conservem expressões de suas priscas eras, das eras antigas, já interiorizaram parte da mensagem do digníssimo Mestre de todos nós, ou seja, do Senhor Jesus. Então, os espíritos que habitam a Terra, ainda no mundo de expiações e provas, fazendo jus para a conquista ou permanência no mundo melhor, o novo mundo que vai aparecer a partir do aperfeiçoamento de todos os espíritos atualmente existentes. E muitos fazem movimento de transformação interior, tocados pelo anseio de usufruir de paz consciencial, que passa a ser o objetivo maior de sua existência. Naturalmente, dentro dos bilhões de seres que habitam ou que povoam a parte material da Terra, creio que uma grande parte deseja viver num mundo feliz, num mundo mais harmonioso, cheio de
de venturas, onde não existam combates, destruições, pandemias, bandidagens, roubos declarados e prejuízos ao próximo. Por isso que está escrito aqui, muitos fazem movimentos de transformação interior, tocados pelo anseio de usufruir de paz consciencial, que passa a ser o objetivo maior de sua existência. Eu mesma já cheguei a pensar diversas vezes, será que um dia teremos um mundo melhor, cheio de paz, de harmonia, de concórdia, onde não existam roubos, onde não existam corrupções de espécie alguma, onde não tenhamos mais pandemia, doença e situações catastróficas? É um mundo regenerador, mundo de regeneradores. Mas esse mundo de regeneradores ainda não vai constituir um mundo feliz, porque deve existir os resquícios dos espíritos que ainda necessitam de aperfeiçoamento, que estão procurando se livrar de todos os entraves. Como nós sabemos, todas as coisas que manifestam correspondem à concretização do pensamento. Portanto, precisamos ir aperfeiçoando, purificando o teor dos pensamentos para que as manifestações, ou seja, os efeitos, sejam benéficos, sejam mais harmoniosos, proveitosos e felizes. Então, a causa que constituímos, ou seja, os pensamentos, devem ser mais voltados para o amor, para a bondade, para a compreensão, para a elevação espiritual. Daí, as consequências ou os efeitos serão compatíveis com as nossas produções. Em virtude de sua essência divina, o homem, em lampejo de consciência, identifica o amor em sua expressão sublime e alimenta o desejo de vivenciá-lo, ainda que não consiga verdadeiramente, por se encontrar muito contaminado pelos sentimentos inferiores do passado, ainda muito presente. Portanto, veja a afirmação do Divino Mestre Bezerra de Menezes: em virtude de sua essência divina, né? Em virtude de sua essência divina. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem é filho de Deus. O homem traz em sua essência a perfeita vida de Deus. Sendo um espírito eterno e imortal, ele traz dentro de si a essência divina do próprio Criador. Por isso que o sublime orientador Bezerra de Menezes diz: em virtude de sua essência divina, o homem, em lampejo de consciência, identifica o amor em sua expressão sublime e alimenta o desejo de vivenciá-lo na prática. Não é? Portanto, o homem traz dentro de si as qualidades divinas, as qualidades de Deus, e cabe em cada atitude, em cada ação, exteriorizar os conceitos divinos que todos carregam. Quais seriam essas qualidades divinas que deveríamos manifestar em primeiro lugar? Seria o amor ao próximo, a caridade, o benefício que possa se prestar em todos os momentos, a bondade, a misericórdia, a humildade, o apreço para com todos os semelhantes. Por isso que diz, o homem, na sua qualidade divina, em lampejo de consciência, identifica o amor em sua expressão sublime e alimenta o desejo de vivenciá-lo na prática. Claro, é possível que em alguma época do ano os povos acalmem os ânimos e passem a manifestar
melhores sentimentos de bondade, de amor, de harmonia ou de paz. Creio que no final do ano, para o começo de cada ano, o Dia Internacional da Paz, todos esses conceitos se manifestam com um pouquinho mais de intensidade. Nos dias atuais, em virtude da pandemia e também devido ao forçoso isolamento, interessante uma avaliação feita pelos cientistas de que as vibrações que envolvem a Terra reduziram consideravelmente em todos os sentidos, de maneira que houve um grande sentimento de paz, né? Porque a movimentação de todos os meios de produção, de atividade dos seres humanos, houve uma drástica redução. E aí a vibração tão prejudicial que envolvia todo o orbe terrestre reduziu consideravelmente, né? Que é um indicador interessante, né? Porque o mundo espiritual, por exemplo, consegue observar em cada comunidade da Terra a vibração correspondente das mentes dos povos que ali estão estacionados ou que ali habitam, né? Em alguns locais, como por exemplo, cidade de São Paulo, a vibração é extremamente negativa, prejudicial, trevosa, sombria, de maneira que poderia até dizer é uma vibração doentia, de calamidade. Isso é que, na verdade, ocorre na maioria das comunidades da Terra. Isso também, como manifestação concreta dos pensamentos, pode ter sido a causa do aparecimento da pandemia atual que estamos vivendo. Por quê? Porque o pensamento é a causa primeira de todas as manifestações. E o pensamento, ele não, como se diz, ele não é eliminado, ele permanece na atmosfera, vibrando. E uma série de pensamentos semelhantes se juntam, formando uma forte camada vibracional que permanece como se fosse uma entidade viva. Daí, a força considerável de semelhança em todo o orbe terrestre, que naturalmente constituiu o alimento propício à formação da pandemia atual que estamos vivendo. Então diz aqui, em virtude de sua essência divina, o homem, em lampejo de consciência, identifica o amor em sua expressão sublime e alimenta o desejo de vivenciá-lo, ainda que não consiga verdadeiramente, por se encontrar muito contaminado pelos sentimentos inferiores do passado ainda muito presente. Então, de qualquer maneira, existem grande parcela da humanidade que, por certo, desejam vivenciar o amor ensinado pelo Senhor Jesus e procuram, talvez, nas suas particularidades, levar em conta esse amor recíproco entre os semelhantes, embora, como diz aqui, não consiga verdadeiramente, porque está contaminado pelos sentimentos inferiores do passado. Creio que há uma necessidade contínua de purificação no dia a dia, na vida cotidiana, entre os semelhantes, purificando a bondade, a compreensão, livrando-se dos ímpetos de ira, de irritação, de aborrecimento e atraindo continuamente sentimento de alegria, de bondade e de amor aos semelhantes, mas acompanhado de perto de lágrimas da dor renovação que desembaraça o caminho obstruído pelos atos ilícitos
reconduzindo a vivência de atitudes coerentes com as leis de amor, conquistará, diante da eternidade, virtudes luz chaves que abrirão as algemas que o mantêm preso à consciência culposa em virtude de um passado delituoso. Portanto, a dor e o sofrimento constituem situações que contribuem para a limpeza, a purificação da alma. Em função da dor, do sofrimento, das dificuldades, dos problemas, das obstruções, das adversidades, o ser humano resignadamente, com humildade, sem fugir da situação, vai reagindo através de uma melhoria das qualidades, sempre procurando contornar com sabedoria, com amor, para tudo contribuir para o bem, sempre para o bem. Não é? As dores das lágrimas desembaraçam o caminho obstruído pelos atos ilícitos do passado. Toda situação que constituir uma causa vai ter o seu efeito. É da lei de manifestação das causas, para que, através dos efeitos, por vezes, muitas vezes, danosos, constituam os meios de purificação da alma. Então, todas as dores, as lágrimas de dores e sofrimentos, não são manifestações de provocar no ser humano a derrota, o desânimo, a destruição. Por vezes ocorrem, como nas guerras, como nas bombas, em muitas situações ocorrem destruições, porém constituem meios de purificação da alma, através da manifestação, constitui a oportunidade de renovação. É como numa grande quantidade de chuva, uma tempestade, depois vem uma situação boa, uma atmosfera mais purificada e tranquila. Então, chaves que abrirão as algemas que o mantém preso à consciência culposa, em virtude de um passado delituoso. Todos carregamos imperfeições, todos temos muitas coisas que viemos purificando. Por isso, passando por diversas localidades compatíveis, para que cada um pudesse purificar adequadamente. Se fosse necessário passar por uma situação de muita penúria, miséria, dificuldade, com grandes danos ao organismo e à alma, por certo, talvez estaríamos no local onde não tivesse alimentação adequada, atendimento médico hospitalar insuficiente, todas as situações de uma carência, um governo extremamente corrupto que roubasse a população. Então, cada ser humano estaria no local compatível e adequado à purificação de suas almas. É o tempo em que o espírito alcançará a liberdade que ensejou a si mesmo pelo intenso e contínuo trabalho renovador, elevando-se aos mundos onde vige uma atmosfera de harmonia e paz. Então, mesmo que pensemos, nunca vamos ter condições de sair dessa situação ou dessa atmosfera danosa ou do mundo em que vivemos, na verdade estamos caminhando, estamos prosseguindo em direção a um mundo melhor. Por isso, mesmo que esteja, como sempre afirmamos, na lama, não se suje, não é? Porque o espírito alcançará a liberdade quem seja a si
como resultado do intenso e contínuo trabalho renovador. Como também afirmamos, siga-me se for capaz. Não fique parado. Continue melhorando-se, avançando, aperfeiçoando, mesmo que muitos ao redor não tenham nenhum interesse similar ou semelhante. Ainda assim, tente ajudar todas as pessoas, incentivando-as para que entrem nesse caminho renovador. Quanto mais pessoas você conseguir conduzir ao Evangelho do Senhor Jesus, na prática do amor, da caridade e bondade aos semelhantes, então vai se elevar a um mundo onde reine a paz, a harmonia e um mundo cheio de bondade e amor. No capítulo 11, temos mundos regeneradores. Acabamos de apreciar o mundo de expiação e de provas e vamos apreciar mundos regeneradores. Consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 16 a 18. 16. Quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e à provação, mas também há entre eles mundos mais miseráveis e mundos melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Então, mundos miseráveis, mundos piores, constituem os mundos anteriores ao mundo de expiação e provas. São os mundos onde as pessoas vão constituindo as causas para posterior manifestação e purificação, ou seja, o mundo de expiação e prova, o mundo de manifestação das causas, ou seja, onde manifestam-se efeitos em função das causas. E nos mundos inferiores, mundos miseráveis, mundos primitivos, são os mundos onde os humanos, os seres humanos, constituíram as causas tão danosas que passaram a serem purificados no mundo de expiação e provas. Os mundos regeneradores abrigam espíritos que deixaram os mundos de expiações e provas e se destinam a mundos felizes. Portanto, estamos numa fase de transição, entrando para o mundo de regeneração, ou seja, deixando para trás o mundo de expiações e provas. Estamos, no entanto, ainda na fase final do mundo de expiações e provas. Não significa que as situações calamitosas já não vão existir. Estamos plenamente ainda dentro do mundo de expiações e provas. No entanto, já com o prenúncio de entrarmos no mundo de regeneração. Nessa transição ocorre o seguinte: os espíritos que estão vivenciando a última chance, que não estiverem assim já preparados para o mundo de regeneração, vão ser levados para os mundos primitivos, onde vão começar de novo todos esses milênios e milênios e milênios de trajetória. Todos os espíritos que não estiverem compatíveis com o mundo de regeneração, ou seja, não estiverem se preparando para a melhoria de suas qualidades em suas almas, vão ser expurgados do orbe terrestre, levados e conduzidos ao mundo primitivo, onde vão renascer de novo junto aos primatas, aos primeiros seres que vão estar no mundo primitivo, onde vai existir a antropofagia, onde vai existir toda uma série de
de combate e destruição um ao outro, e vão construindo dentro de si as causas tão danosas, tão prejudiciais, que vão detonar no mundo de expiações e provas. E agora, os mundos regeneradores abrigam espíritos que deixaram os mundos de expiações e provas, ou seja, só vamos estar no mundo de regeneração, os mundos regeneradores, se tivermos méritos, né, de estarmos no mundo dos regeneradores, ou seja, se estivermos preparados, porque se não tivermos méritos, vamos ser conduzidos aos mundos primitivos de novo, para, mais uma vez, ou na oportunidade, necessitarmos toda essa caminhada, passarmos por todas as atrocidades infinitas que vivenciamos já até chegarmos no mundo atual. São mundos de transição entre os movimentos de renovação do espírito, cumprida sua tarefa frente àquele que lesou com seus comportamentos inferiores e infelizes. O espírito avança para a nova etapa a que faz jus em razão de sua transformação pelo amor. Então veja, nesse mundo de transição, é um mundo onde nós estamos caminhando para o mundo dos regeneradores, o mundo de renovação do espírito. Por quê? Porque nesse mundo no qual estamos atualmente, manifestamos toda a situação de purificação da alma. Como diz aqui, frente àquele que lesou com seus comportamentos infelizes, nós temos que fazer a renovação, a retificação, a melhoria. Ou seja, se lesamos alguém no passado, na vida atual, forçosamente estamos a caminho da renovação, renovando, ajudando, recompondo, restituindo, de todas as maneiras, os prejuízos causados, de maneira a renovar todas as qualidades. Importante não apenas você se salvar, mas também salvar aquele que você lesou no passado, os quais estão hoje convivendo ao seu redor ou juntamente na sua caminhada. Então, temos que melhorar a nossa qualidade frente àqueles que lesamos e também conduzi-los juntamente para a salvação. O espírito avança para a nova etapa que faz jus em razão de sua transformação pelo amor. Reúnem-se nesses mundos os indivíduos que estão em processo de alinhamento às leis divinas e já compreenderam efetivamente sua condição de espíritos eternos. Naturalmente que levamos em conta o Evangelho do Senhor Jesus, para compreendermos profundamente as necessidades espirituais de renovação, manifestando a cada momento as qualidades de Deus. Por isso, nesses mundos de renovação do espírito, reúnem-se indivíduos que estão em processo de alinhamento às leis divinas e já compreenderam efetivamente a sua condição de espírito eterno, imortal e indestrutível. Então, a cada momento, tente reconhecer-se a si mesmo como verdadeiro Filho de Deus, de essência divina, onde a sua vida é a vida perfeita de Deus, que possui todas as qualidades de Deus. E tente manifestar essas boas qualidades de Deus, reconhecendo-as, mentalizando concentradamente e procurando exteriorizar no seu cotidiano a bondade, a harmonia, a humildade, a renúncia, a caridade ao seu semelhante. Embora algumas almas ainda manifestem certa resistência à vivência das virtudes divinas, já vislumbram com um olhar afável o horizonte de oportunidades que se estende à sua frente como misericórdia
do alto. Então, tenhamos esperança. Podemos alimentar essa possibilidade de caminharmos para um mundo melhor. E, no entanto, nessa caminhada, vamos também transformando as outras pessoas, conduzindo-as com as boas palavras e enfatizando a necessidade de transformação para o reino de Deus prometido pelo Senhor Jesus, que é o mundo próximo que necessariamente imaginamos passar e merecer. Embora algumas almas ainda manifestem certa resistência à vivência das virtudes divinas, já vislumbram com um olhar afável o horizonte de oportunidades que se estende à sua frente como misericórdia do alto. Nos mundos de regeneração, as vibrações suaves e amorosas iluminam e perfumam as relações entre seus habitantes. Veja só, não é? Olha que situação tão calamitosa se encontra o modernismo, a moderna tecnologia de comunicação, que conhecemos como redes sociais, está degenerada, deturpada, com uma série de mentiras e informações fraudulentas, fomentando o ódio, o preconceito, abertamente nessa rede que o mundo utiliza para comunicar, onde uma grande parcela parece ser informação fraudulenta, mentirosa. Veja que tipo de ser humano se manifesta no dia de hoje, não é? Por isso, as vibrações suaves e amorosas iluminam e perfumam as relações entre os habitantes. Mas tenhamos esperança, saibamos que tudo isso é uma manifestação, esperamos que seja temporária, de todo o lixo, toda a situação danosa, calamitosa, desastrosa que se encontram nas almas de muitas pessoas e estão apenas manifestando os lixos, as sujeiras, as misérias de suas respectivas almas e esperamos que com isso haja uma purificação. Só que a purificação provável que está sendo feita através de uma pandemia, que é a atração desse lixo tão desastroso que não apenas circula nos meios ou nas redes sociais, mas que permanecem como vibrações sombrias, doentias, cheias de micróbios na atmosfera. As doenças e os sofrimentos são escassos nesses mundos regeneradores, em virtude do padrão vibracional que emana dos corações jungidos em sua essência a mensagem excelsa da caridade, da solidariedade, da indulgência, da benemerência, vividas na expressão espontânea do dia a dia. Então vejam, por que as doenças e os sofrimentos, as pandemias, tendem a desaparecer completamente? Porque não mais vão existir vibrações dessa natureza que hoje circulam nas redes sociais ou nos meios de comunicação, onde tudo é feito de uma maneira sombria, cheia de tormento, de sofrimento, de ódio. Então, como tudo isso vai desaparecer, ou os seus agentes que assim produzem vão ser recolhidos e levados para mundos primitivos, então o orbe terrestre tende a reduzir os ímpetos dessas situações tão desastrosas. A cada dia temos possibilidade de encontrar um mundo melhor,
Por quê? Porque os seres humanos vão se renovando, vão nascendo novos espíritos para a sua última experiência de vida aqui na Terra, como aqueles que já estão retornando ao mundo espiritual, ou, se não tiver o merecimento, vão estar sendo recolhidos e enviados para o exílio, no mundo distante, para aquele mundo primitivo, onde vão ter que recomeçar. Então, o mundo no qual nós estamos vivendo, gradativamente, vai sendo saneado das vibrações negativas, porque os que não se prestarem a permanecer no orbe terrestre vão ser recolhidos, ou estão sendo recolhidos. Há muitas moradas na casa de meu Pai, asseverou Jesus, e todas são ofertadas pelo Criador à sua criação, na mais bela e magnânima expressão da bondade, da misericórdia e da justiça divina, que preceitua a cada um segundo sua obra. Não é um encanto? Não é uma situação tão que nos preenche de esperança, de vida, que há a possibilidade do ser humano chegar num mundo tão brilhante, tão luminoso, tão cheio de ventura quanto essa citada, não é, pelo Senhor Jesus. Esse reino de Deus está dentro de vós, onde podemos manifestar todos os preceitos que o Senhor Jesus nos ensinou plenamente na vida nossa e de todos. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe e obrigado. Vamos fazer a oração. Peço a você que acalme sua mente e concentradamente acompanhe a oração. Senhor, estamos neste momento endereçando nossa mente, nosso pensamento ao Senhor Jesus, lembrando do sublime ensinamento das verdades de Deus que devemos praticar em todos os momentos. Ajuda-nos, Senhor, a entender profundamente o sentimento de caridade e amor aos semelhantes, que possamos manifestar todo o trabalho devotado ao bem de todos, e que possamos crescer, purificando a cada dia e alcançando níveis sempre melhores, visando a alcançar o mundo iluminado prometido pelo Senhor Jesus. Agradecemos imensamente, damos graças a Deus. Muito obrigado. O livro que estudamos é Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. Os pedidos de orações e as consultas espirituais online você pode fazer através desse site. Obrigado pela sua atenção.